Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal e hoje vamos falar a respeito do pastor Leonardo Salles. O mesmo foi convidado a participar do podcast e lá ele explica detalhadamente sobre a sua separação. Se você não é inscrito neste canal, se inscrevam e ativa o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando eu casei, eu acho que dava 2, 3 meses que eu já estava casado. Por causa dessa pressão, eu já era do altar evangelista, um pastor chegou para mim e falou, se tu não casar, tu vai ter que ficar fora do altar, porque estão falando que você tem pecado. Eu falei, pastor, mas eu não tô. Aí ele falou, mas você sabe como é que é, né, evangelista Léo? O povo, né, o povo tá falando. E aí eu casei, fiquei 7 anos infeliz, porque a mesma religião, mesmo sistema, que às vezes te obriga a casar rápido, por quê? Vamos te contrair. Quando você aceita Jesus, seus hormônios não se convertem, testosterona tá ali ainda. A casa se converte. Então, a vontade não morre, não. Agora eu virei crente, virei anjo, não tenho mais vontade. Passou uma menina aqui, sai diabo, que não tem poder na minha vida. Não, é bobeira. Vai lavar a roupa com a mão. Agora tá... Vamos abrir uma lavanderia. E aí, o que acontece, ó? E aí, o que acontece? Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, e uma das coisas que tem incluso no fruto do Espírito é domínio próprio. Você aprende a se dominar pelo Espírito Santo. Não perder a vontade, mas dominar as suas vontades. E aí, casei, e a maioria de pessoas que estão me assistindo aqui agora no podcast, que se tiver alguma ligação, tem nosso público aí também assistindo. Sim, daqui a pouquinho a gente vai aqui no chat, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o pessoal. Do sistema religioso. Muitos deles casam pelo hormônio. O que o jovem pensa? Eu quero ter relação sexual, não posso ter relação sexual antes do casamento, porque de fato a Bíblia vai dizer isso, então eu vou me apressar em casar com ela. Não tem compatibilidade, não sei como é que ela vai ser como esposa, não sei se ela é prestativa, não sei se ele vai me tratar bem, não sei como ele trata a mãe, não sei como ele é como família, não dá nem tempo de conhecer. Mas eu quero casar. Por quê? Porque eu quero lua de mel. E aí casa para ter relação sexual, depois que casa nem tem relação sexual, porque é só briga. Então, e aí eu casei, fiquei 6 anos, quase 7, ando com uma pessoa, e a pessoa não era ruim pra mim, mas eu não amava, era uma coisa ruim, sabe? E aí, e aí eu pensava, esse dia que eu me separar, e eu aguentei muito tempo por isso, que o dia que eu me separar vai acabar minha igreja. Meu pensamento era, meu ministério vai acabar. E durante muito tempo, ela me ameaçava, porque ela me amava. No final, ela me amava muito, eu já não amava ela desde o início, e a culpa não foi minha, não foi dela, foi 2 jovens de 17 para 18 anos que não nasceu com manual, não veio com manual, para casamento, a gente só aprende vivendo. Pastor Leonardo Salles, como é que tu vai casar com uma pessoa que você não gosta dessa pessoa? Como é que você vai brincar com o sentimento de uma pessoa, pastor Leonardo Salles? Nessa época você já era evangelista, você já era um homem maduro, pastor Leonardo Salles. Nenhum ser humano não casa com uma pessoa se ele não gosta da outra pessoa. Vamos ver o que diz a Bíblia em Mateus 19, no versículo 5. Vamos ver, povo de Deus. Mateus, capítulo 19, no versículo 5, vai dizer assim: E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Versículo 6. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separa o homem, pastor Leonardo Salles. Não podemos ir contra a Bíblia, pastor Leonardo Salles, em você dizer que você não tinha experiência, que você não amava a irmã que você casou. Isso é conversa. Isso é conversa. Você, como evangelista, conhecedor da palavra, e você dá uma furada dessa. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E antes da gente ir para o vídeo,
quero deixar aqui meus créditos ao canal Salada Corte. Vamos para o vídeo. Ninguém teve conselho pra gente, a gente morava lá no meio da roça, eu morava lá no Jardim Peró, de frente a uma fazenda, via as vacas, eu e minha mãe tomava leite, pegava da vaca lá, botava no fogo, tirava nata, bebia, então, tipo assim, passava uma prova absurda, financeira. Então, tipo assim, fora de todo o contexto, de alguém sentar comigo, me dar... Como eu hoje aconselho as minhas ovelhas que vão casar, eu sento com eles e falo, vocês têm certeza? Não é assim. Eu dou uma chuva de realidade ali pra pessoa. Casa sabendo o que é casamento. Mas... O pastor diz aqui no podcast que o pastor dele não deu conselho para ele. Agora vamos pensar. Como é que um pastor desse vai ungir o pastor Leonardo Salles como evangelista? Como? Sem direção de Deus? Como é que esse pastor do Leonardo Salles chegou com o pastor Leonardo Salles e ungiu o pastor Leonardo Salles como evangelista? Porque ele está dizendo aqui que o pastor dele não deu conselho para ele casar, não chegou com ele, conversou como é que era o casamento, como é que era uma vida de evangelista diante da igreja. Como é que o pastor do Leonardo Salles unge ele, então, como evangelista? Vamos para o vídeo. Mas é bom casar, né, Pedro? Nós somos casados, eu e você? Não. Ah, tá. Me deram um chute aqui debaixo da mesa, hein? Aqui, ó. E aí... A casa, porque... E aí, peraí, deixa ele terminar essa história. Calma, Então aí eu me separei. Depois de muito... Chegou um momento que eu não aguentei mais, aí debaixo daquelas ameaças, vou contar na internet, vou destruir sei o que, se separar. E chegou um momento, eu falei, se for de Deus, meu ministério, ele vai continuar. Se não for, ele vai acabar, mas eu não aguento mais isso não. Saí. Meu ministério rompeu, cresceu. Quando eu casei de novo, que foi meu segundo casamento, onde eu tô com a Cássia, e aí eu comecei a ter os problemas logo no início de novo, eu falei, não é possível, irmão, o dedinho que eu tenho, porque não é possível. E aí eu comecei a entender que o espiritual, aí vem a maturidade, porque o amadurecimento vem com o tempo. Eu não nasci pronto. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a vinda de Cristo Jesus. Nós somos uma obra inacabada até Jesus voltar. Nós se aperfeiçoamos, mas não somos perfeitos. E aí vem a maturidade. Quando eu vi quem estava brigando muito, eu falei, não é possível ser espiritual. E aí teve um dia engraçado, tá falando sobre lavar roupa. Fui lavar roupa com a minha esposa. Fui namorar com ela. A Luna estava dormindo, morava num apartamento pequenininho, lá no Bora Bora. Quem é do Rio de Janeiro conhece. E aí a gente namorou. Acabou de namorar. Eu fui tomar meu banho e ela conversando comigo na porta, nua, conversando comigo. Quando eu olhei para ela, Santos, pela luz que me ilumina, diante de Deus, com toda a verdade que é em mim, eu olhei para ela, igual eu tô te vendo, o rosto dela mudou. Eu vi uma velha de cabelo branco, com o rosto todo enrugado, com os dentes todo amarelo, apodrecido, com os olhos todo virado, na minha frente. Não era mais minha esposa. Quando eu vi aquilo, eu levei um susto que eu não estava esperando, era 4 horas da manhã, eu tenho esse dia anotado. E aí eu falei assim, ó, sai que eu já te vi, saiu da minha boca sozinho, o demônio se manifestou ali dentro. E aí não era a voz dela, eu vou destruir a sua família. E aí não era a voz dela, começou uma guerra de madrugada ali, eu não sabia, minha filha acordou, ficou em pé no berço, eu não sabia se eu pegava minha filha e corria, eu não sabia se eu pedia ajuda, E olha que eu sou acostumado a expulsar demônio desde 14 anos que eu trabalho com libertação, mas me deu medo ali. Ali me deu medo. Dentro do apartamento, 4 horas da manhã. E o que acontece? Então, depois daquela libertação ali, muita coisa mudou na minha casa. Mas então, existe mesmo? Não, peraí, deixa ele... O que existe? Povo de Deus, você acredita nisso mesmo? Eu tô achando o pastor Leonardo Salles nervoso. Tô achando ele que ele tá procurando palavras para tirar o corpo dele de fora do erro dele. E os seus comentários no nosso vídeo é muito importante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Você viu isso? Nitidamente. Sentiu. Além de ver, nitidamente, além de ver e sentir, mas eu vi. Na mulher dele. Ele nitidamente, viu na mulher dele, a minha esposa se manifestou. Depois daria minha filha, depois daria minha esposa se batizou nas águas, foi batizada com o Espírito Santo, hoje está ministrando, hoje dá o testemunho dela, mas ela já vinha de uma igreja, evangélica, ela já vinha de uma igreja, só que era aquele evangelho superficial, não conhecia o fogo, o poder de Deus. Então, para ela, é tanto que quando ela se manifestou,
E foi uma luta muito grande para libertar. Foi 3 vezes, sai e voltava, sai. Quando foi na 3ª vez, ela caiu nua no chão, urinou o quarto inteiro. Você imagina, minha filha chorando, que loucura. Quando ela levantou chorando, ela estava com vergonha dela mesmo, ela ficava assim, ó. Por quê? Por que Deus permitiu? Aí veio aquelas perguntas. Por que Deus permitiu? Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo a ninguém. Por que Deus permitiu? Por que aconteceu? Então vem aquelas perguntas, porque todo mundo pensa que o diabo só entra na pessoa que mata, que rouba, na pessoa que destrói. Só que o diabo não entra só em pessoa que mata e rouba. O diabo entra onde tem uma brecha. Você pode ver que o diabo não entrou em Judas Iscariote a vida inteira, entrou na última ceia, porque achou brecha no coração dele. E aí, dali, a minha vida mudou. Então tem muitas pessoas que sofrem hoje em várias áreas que estão presas, porque tem área que a gente consegue resolver, é ou não é? Sim. Né, Bexiga? Mas tem área que não dá, né? É muito forte o que eu falei muito aqui. Forte, muito forte. Você tem que ver ela contando. Não. É de arrepiar. É de arrepiar. Foi a madrugada que eu senti mais medo da minha vida. E depois pra mim dormir do lado dela? Porque eu ficava imaginando, eu vou dormir aqui, vou acordar aqui, ela vai estar com o olho aberto pra mim aqui, eu vou... Porque ficou aqui na minha cabeça algumas coisas assim, de tudo que você contou. Eu já não sabia que, por exemplo, o pastor... eu sei que pastor casa, padre não. Mas o pastor, ele pode separar e casar de novo. Eu não sabia disso. Não, biblicamente, não pode ter divórcio. Só que aí que tá. Lembra de novo do 17? Povo de Deus, qual é a sua opinião? Um pastor, ele se separa e pode casar de novo? Se o pastor não é feliz no casamento dele, ele pode se casar de novo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você acha sobre a luz da Bíblia? Vamos para o vídeo. Por 18 anos. Lembra que eu casei muito novo por causa de uma imposição religiosa e não me deu o direito de acertar e de errar? Então, eis a questão. Existe tipo de abertura de divórcio. Caso de ser repudiado, a Bíblia diz que a pessoa pode se separar, repudiado no caso de apanhar do marido. Em caso de traição, pode haver separação. E a Bíblia vai dizer assim, ó. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, que dirá do justo. Então, por exemplo, eu acho que ninguém é obrigado a se condenar a uma infelicidade eterna. Uma vida, você só tem essa vida aqui, depois você vai, é a vida eterna, é a eternidade, céu, inferno, a decisão vai ser a busca da pessoa, né? A decisão que ela escolher, o caminho que ela escolher. Mas nessa vida aqui, você só vai ter essa aqui, terrena, casamento e tudo. Então você vai se condicionar a uma infelicidade a vida inteira, porque no teu tempo de adolescência, por causa de uma imposição religiosa, porque ninguém te aconselhou, por causa de uma cobrança de um povo, porque eu vou morrer infeliz. Então existem pessoas que estão nesse momento agora infelizes, sofrendo, e pessoas que já tentou de tudo reatar. Porque não foi uma separação de um dia, eu fiquei 7 anos com a minha pessoa. Foi uma tentativa de oração, subir no monte, de subir no altar, de buscar, de pedir a Deus para colocar o sentimento, de pedir a Deus ali uma possível... entrar para fazer o sobrenatural. E não houve. E eu já estava ficando o quê? Depressivo. E a pior coisa, e o culto depende muito também de como você está, porque você vai... Povo de Deus, eu não acredito nisso. A pessoa ficar 7 anos do lado da outra e não gostar da pessoa, eu não acredito nisso, não acredito nisso. Ou ele estava com essa pessoa só por sexo. Amar e não amava. Durante 7 anos, não acredito nisso. Não acredito. Ele, como evangelista, conhecedor da palavra, não acredito nessas palavras dele. Durante 7 anos, ele não gostar de uma pessoa. Vamos para o vídeo. Vai apresentar o culto ali a Deus, você vai prestar um culto a Deus. Se o pastor sobe ali, triste, depressivo, deprimido, preocupação, cada um só passa o que tem. Isso influencia as pessoas que estão ali para receber. Então não podia falar assim, que Deus ia deixar as pessoas bem se eu estou mal, se eu estou triste, se eu estou ruim. Então eu fui empurrando com a barriga, e só sabe quem vive. E nós separamos. E hoje ela também está casada, está nascendo filho dela também. Oro para que Deus abençoe e torça, porque nunca foi problema com a pessoa, foi questão mesmo de quesito de amor, não havia amor. Sim, da juventude e tudo. E como fica a cabeça nessa... Então, mas eu não aconselho ninguém separar, tá? Na nossa igreja não tem esse negócio que separa, a gente luta até o fim. Eu vou ser... Luta até o fim.